coloquei o meu pezinho no intermediário aqui. Aqui eu já falo um pouco mais. Eu sei responder sobre as coisas que eu gosto de fazer, sobre as coisas que eu fiz, sobre as coisas que eu vou fazer no futuro. Me arrisco em mandar um because, me arrisco em mandar alguns mais link words que eu conhecer, né? That's why, é por isso que... ainda não mando muita coisa, né? Independente de ainda tá muito longe, mas sabe usar alguns link words da camada básica, né? Um porém, um however, já começa a crescer um pouquinho mais, né? Imagina que o B1 é a pré-adolescência do inglês, vamos colocar assim. Você já consegue falar bem basicamente de uma série que você assistiu, de um filme que você assistiu, você ainda não tem a autonomia de usar vocabulário muito longe, né? Sei lá, eu vou falar que o cara pegou a espada e desafiou o outro para uma briga, que eu já acho muito longe. Então o B1 ainda falta bastante vocabulário, ele vai, estica a ideia, só que ele não consegue ir tão longe. O que diferencia, teacher, em questão, né, de estruturas, o A2 do B1? O B1, ele já entende a ideia do there is, there are, para falar das coisas que tem, que existem. O B1, ele já sabe que para falar que tem alguma coisa em algum lugar, ele já tem essa noção, ele já entende, já mais amadurecido na gramática. Enquanto que o A1, o A1 e o A2 ainda usa have para tudo. Inclusive, característica de A1, característica de A2 é usar muito o I have para idade, né? No caso, eu tenho 30 anos, gente, nem parece, né? É o filtro. É o filtro. Fala I have 30 years old, for example. Enquanto que o B1 já descolou dessa camada, beleza? Já sabe que I am 30 years old. Já entende que o to be a gente usa para sentimento, coisa passageira, né? Para sentimento e para coisa passageira. Então, I am 30 years old this year, mas ano que vem, but next year, I will be, futurão. Nível B1 já tem o domínio do to be no presente, no passado, no futuro, beleza? Talvez o A2 conheça só o presente um pouquinho do passado. Tô dando as colas aí de estrutura para vocês estudarem, tá? O B1, ele já é um pouquinho mais confortável. Quer dizer que o B1 não tem erro de gramática? Tem, ele ainda erra, tá, galera? É por isso que ele não é avançado. Ele ainda é um nível intermediário. O B1 eu pisei no intermediário. Eu ainda não mando no inglês tanto é que, embora, por exemplo, né? Apesar de, essas palavras, esses conectores que a teacher tá mandando aqui, que já são da camada B2. Beleza? Independente de, tanto é que, apesar de, além disso, além do mais. Perceberam as diferenças, né? Vocês vão em níveis de amadurecimento. As minhas crianças, elas sabem muito bem português, né? Talvez elas falem aí no nível intermediário, elas têm 12 anos. Se eu usar palavras muito difíceis, apesar delas já serem pessoas parágrafos, né? 12 anos de idade, estão na 6ª série. Se eu usar palavras muito difíceis, né? Perplexo, por exemplo, talvez elas não conheçam. Então a gente tem níveis de fala. Apesar da gente mandar bastante português, apesar da gente mandar bastante inglês, tem esse processo aí. Fechou? Então essas são as diferenças da pessoa que fala um nível de inglês A1, A2 e um nível de inglês B1, beleza? Subir pro nível de inglês B2. Aqui eu já conheço muito mais os modais. Que é isso, teacher? É de comer? Eu não gosto muito de ficar chamando o nome dos bois, né? Talvez você não tenha tanto contato com o nome dos bois ainda, mas o B1 conhece o can para falar que eu posso, que eu consigo alguma coisa. Talvez ele conheça também o could, que é um carinha que aparece bastante, né? O B2 ele já conhece todos os carinhas. Can, could, should, para falar de conselho. O que marca bastante o nível B2 é que ele já tem um nível de conversa madura para aconselhar uma pessoa dentro do inglês, beleza? O B1 talvez consiga mandar isso em um formato de uma frasezinha, mas o B2 já tem o domínio de conseguir aconselhar. Olha, você devia fazer isso por causa disso e disso e daquilo. Ele já tem argumentos, né? Esse é um nível muito desejado pela galera. Tanto você consegue entender mais filmes e séries, porque você tem mais estrutura, porque você tem mais quilometragem rodada, você já tem
do, does, did, will. Você já tem o to bezão no presente, passado, futuro. Você já tem there is e there are para falar que tem as coisas no presente, passado, futuro. E você já tem os modais. Aqui eu englobo praticamente todas as estruturas do inglês. Então, mira no B2, né? Quem tá no nível B1, mira em ter essas características. Eu conseguiria narrar, por exemplo, sei lá, eu pego aqui essa pilha e quero falar que ela tá enferrujada, sem fazer propaganda, né? Eu pego aqui essa pilha para falar que ela tá enferrujada. B2 talvez já tenha esse tipo de vocabulário, B1 ainda não consegue falar, né? Talvez tenha a característica só para falar que é quadrado, que é redondo, então... O nível de você narrar as coisas muda bastante, B1 para B2, os dois são intermediários, tá? Assim, a compreensão de filmes e séries muda bastante, o B2 já tem uma autonomia. Talvez se arrisque mais já em assistir sem legenda, né? Porque você tá no processo de virar um avançado, você tá no processo de virar um C1. Então você entende muito mais inglês. Então você pode tirar a legenda, talvez volte uma vez ou outra para pegar algumas expressões idiomáticas que sejam muito imersa, né? Do idioma, que nem aqui, a gente tem uma expressão que eu adoro, é de cair o cu da bunda. Imagina o nativo vindo pra cá e pegando esse tipo de expressão, não tem no livro, cara. Ele tem que ter passado, né, um tempo significativo com brasileiros para ele já conseguir me mandar uma audácia dessas, né? Um B2 já tem essa audácia, beleza? Não que o B1 não tenha expressão idiomática, né? Mas a gente vai avançando em níveis. Ele conhece ali os mais básicos, beleza? É de cair o cu da bunda, já é... Ai, gente, essa expressão é muito engraçada. Já é o nível mais ousado, tá vendo? Eu tô brincando com o inglês. Tô com a fome de 10 mendigos. O tanto de tempo que você tem que ter passado com um brasileiro pra você conseguir mandar expressões do tipo é de cair o cu da bunda, tô com a fome de 10 mendigos, né? Pode deixar. O nível B2 já tá bem mais acostumado com as contrações que a língua tem, né? Se eu for o nível A2 e eu for assistir séries, né? Talvez eu me perca muito porque um pode deixar, em vez de mandar o pode deixar, né? Que é aquele inglês bem quadradão que a gente conhece. Então, por isso que o B2 consegue entender um pouco mais. Vocês estão acompanhando aí, galera? Vocês conseguiram entender a diferença de níveis aí? A1 sendo o mais básico de todos, que ainda não é um parágrafo, sabe muita palavra, mas não sabe organizar tudo em formato de frase. A2 sendo o nível que já manda uns parágrafos curtos, já entende do, does, did, will, já tem um pouquinho mais de domínio nas estruturas principais do inglês, né? Vamos dizer assim. Um A2 já conhece um pouquinho do to be, né? Subir pro B1, já tem o to bezão, presente, passado, futuro. Subir pro B1, já sei falar que tem. A diferença de there is, there are. A diferença do B2 que manda have pra tudo, né? O B2, ele já tá um pouco mais esclarecido do que pertence só ao português, né? Hoje eu tava conversando com uma aluna e ela mandou a seguinte frase: I have difficulties. I have difficulties. A gente tem mania de mandar o have pra tudo, né? Enquanto que o B2, já com quilometragem rodada do inglês, já entende que manda-se it's difficult to me. Já tem um pouquinho mais de domínio da preposição, né? To me, manda direitinho isso aí, manda bonitinho isso aí, né? Beleza? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando você tá no processo ali, um B1 amadurecido, já puxando para um B2, você já consegue entender que a gente não pode pegar tudo ao pé da letra, né? Então ali a gente já tá com a quilometragem rodada o suficiente para parar de querer ficar traduzindo tudo, né? O caso o famoso butterfly, né? Manteiga voadora, que é um exemplo bem comum que a gente tem, né? Beleza?